Olha, muito se tem falado sobre Cuba. Quem não ouviu, quem não é de esquerda e nunca ouviu, vai para Cuba, ou não leu a esse respeito. Também existe uma visão romântica sobre Cuba. Mas exatamente o que é Cuba? Como é o cubano? Como é a arte cubana? Isso é um desafio para o jornalista, mostrar a realidade de um país sobre o qual muito se fala e sobre o qual pouco se sabe, efetivamente. Nós acompanhamos músicos brasileiros, um grupo musical da cantora Mirla Muniz, e tivemos a oportunidade de conversar com o embaixador de Cuba no Brasil, o embaixador do Brasil em Cuba, com empresários, empresárias. Tivemos a oportunidade de saber qual é a realidade hoje do país. Meus verdadeiros irmãos de guerra. Eu comecei a cantar com meu pai, né? A vida inteira lá no Ceará, sempre que tinha cantoria, ele era o seresteiro da cidade e aí sempre me pedia para cantar uma canção com ele. Então, a vida inteira eu ouvi muita música pela radiola da minha avó. Então, eu fui aprendendo ouvindo, né? Eu sempre digo que o melhor professor é o ouvido, né? Então eu digo que eu aprendi a cantar com Elis Regina, porque eu ouvia muito Elis Regina em casa, né? Então você acaba absorvendo tudo pelo ouvido. Então esse é o grande professor e foi assim que eu aprendi. E aí depois fui andando pela vida, vim para Brasília estudar, né? Estudei na UNB, fiz graduação, fiz música, depois fiz mestrado em música. E agora eu estou fazendo um doutorado estudando Chico Buarque. Então, a vida inteira não é só gostar, você tem que realmente se dedicar e estudar e fazer valer a sua profissão, né? Que é cantar. Isso no Nordeste é uma coisa muito efervescente, porque também a música nordestina é muito caliente, é muito com esse gosto cubano, né? E aí misturei tudo isso com o Nordeste. Eu cantei muito em festivais de música no Nordeste, né? Nos colégios, nas universidades que eu estava fazendo, a gente estava sempre junto, fazendo esse tipo de som alternativo, né? Então eu sempre busquei essa coisa mesmo das raízes, né? As ideias foram vindo, né? E essa contracultura, essa vontade de fazer revolução, de fazer o mundo melhor, né? Então, pelo amor, sempre pelo amor e pela paz, pela música, né? Eu fiquei muito impressionada com a cultura cubana, com as cantoras cubanas, né? Estando em contato com elas também foi muito importante, porque a troca de culturas, né? E eu também apresentei com elas um pouco da música nordestina, então essa identidade nordestina com a identidade cubana foi um elo realmente entre as culturas. Me identificou muito com Cuba, porque a necessidade realmente faz as coisas acontecerem. E até Deus contrabalanceia tudo isso, dando muito mais talento para esse povo, né? E até fiz um paralelo, né? Vi essa questão da composição cubana, como por exemplo em Dos Gardenias, né? Que são duas rosas, né? Duas flores deles típicas, com a nossa música brasileira, um paralelo que eu acabei fazendo esse jogo, né? Com As Rosas Não Falam, do Cartola, né? Ver os meus olhos tristonhos e quem sabe sonhar os meus sonhos. Por fim, dos gardenias para ti. Esse documentário eu achei que era muito importante fazer para o 247 por duas razões. Eu já conhecia Cuba, sabia da excelência musical de Cuba, extrema criatividade,
E também por conta da Mirla Muniz, que eu conheci quando ela cantou o hino nacional na posse do Lula. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Então eu entendi que em Cuba, com a presença dela lá, eu poderia estar conhecendo mais Cuba, a arte de Cuba, a música de Cuba, e também mostrar para o público em geral essa qualidade musical, né? Então eu queria realmente registrar também essa proximidade, né? Conhecer mais Cuba a partir da música, mas não só da música, como jornalista, naturalmente, que eu sou muito curioso, entender melhor a realidade cubana, né? É um país pequeno, uma ilha, e que tem como, eu diria, a sua maior contribuição à humanidade é, na verdade, uma luta por soberania. Quando se fala em Cuba, há um preconceito gigantesco, há uma propaganda enorme sobre Cuba, que tem os seus problemas, e eu verifiquei esses problemas lá, mas que, inegavelmente, procura trilhar um caminho de independência. Eu acho que as pessoas precisam conhecer melhor essa interação que existe, essa semelhança que existe entre os dois países. Enrolação, né? Acho bonito, que é tipo a voz fazendo chorinho. Eu canto já há muitos anos, né, com João Marinho, que é um violonista cearense também, e Ocelo Mendonça, um violoncelista que toca sax, flauta também. Te amo. Meus braços, os abraços são de ser milhões de abraços. Nós estamos aqui na Embaixada de Cuba, em Brasília, nos preparando para a viagem. Entrevista, mi esposo va a traer la bandera, você tem que cuidar mi bandera. Pode deixar. Y voy a tratar de buscar un papel que tenga aquí a bandera de Cuba y aquí a estrela da Che Que Guevara. amor, que Sim? amor. Graças e Daules. Nós estamos chegando aqui para audiência com o embaixador de Cuba, Adolfo Castegiano, Mirla Muniz, e a conselheira Hidalgo. Hidalgo. A conselheira Hidalgo. Estamos aprendendo um pouco sobre Cuba, né? Aliás, aprendendo muito sobre Cuba. A reportagem que nós vamos fazer é sobre a amizade entre os dois povos, Brasil e Cuba, que se traduz muito na integração artística. A Mirla Muniz, ela é uma das cantoras convidadas do Festival de Jazz em Havana. Ahora vamos a hablar Aqui a contigo. bandeira, tá certo, essa é a bandeira cubana. A bandera cubana tem um símbolo muito grande porque está muito conectada com nossa luta pela independência. O color azul é o color do nosso céu, o céu azul cubano, que é muito impressionante, muito limpinho. O cor branco significa a pureza de nossos ideais, a pureza de nossas lutas, que é também a mesma coisa que a certeza de que nossa luta pela independência é legítima, tem uma legitimidade para nosso povo. E muito importante, o color vermelho do triângulo, que é a sangue que nossos mártires deixaram lá no campo de batalha por nossa independência. A estrela solitária é o símbolo da independência, da soberania. E essa bandeira é anterior à Revolução de 59, né? Sim, da etapa do início da independência em 1868. O Che Guevara foi um dos primeiros homenageados na cidade de Brasília. Foi condecorado por Jânio Quadros com a maior, a ordem mais importante, que é a Ordem Cruzeiro do Sul, né? Che Guevara. Aqui, logo no início de Brasília. Brasil resistiu muito à pressão norte-americana, porque ao início da Revolução, os Estados Unidos buscaram o isolamento de Cuba.
Então, o primeiro que eles fizeram foi suspender a quota açucareira, eles compravam a Cuba além de 3 milhões de toneladas ano. E com essa suspensão sobornaram diretamente algunos países. Dijeron para eles, bom, você rompe com Cuba y le damos a usted la posibilidad de vender tantas toneladas ao mercado norteamericano. A idea era lograr a ruptura de relaciones diplomáticas. Los primeros fueron los dictadores más de aquella época, naturalmente Trujillo en República Dominicana, Stroessner en Paraguay, Somoza en Nicaragua, y después fueron obligando a los demás. Brasil fue de los últimos. Historias en diversas partes del hemisferio que se van a repetir. Que Cuba estuvo plena de rebeliones esclavas durante el siglo XVIII, XIX. Eso fue permanente. Por ejemplo, aquí hay una vinculación entre una de las rebeliones escravas más importantes de Brasil com Cuba. Isso ela trava essa luta hoje, mas historicamente sempre travou, né? Antes de Fidel, inclusive, né? Com José Martí, isso faz parte da história cubana, né? Uma história por independência e soberania. José Martí representó a varios países latinoamericanos y Martí es una personalidad esencial porque él es un gran antiimperialista que percibe que la guerra en Cuba no es solo por la independencia de España, sino para impedir la entrada de los Estados Unidos en la región de América Latina y el Caribe. Estados Unidos hicieron 8 ofertas de compra a España de la isla de Cuba, como mismo compraron a Luisiana de Francia, a Florida de España y Alaska de Rusia. Ellos hicieron 8 ofertas formales. Nos fuimos los últimos en América Latina que obtuvimos a nuestra independencia. Y la independencia fue frustrada por los Estados Unidos, porque ellos intervieron en la guerra oportunistamente al final de la guerra. Cuando los cubanos habían vencido la guerra contra España, ellos intervinieron y ocuparon a ellos. E impusieron en Cuba, en la Constitución de Cuba, una enmienda en inglés que le daba derecho a Estados Unidos a intervenir en Cuba cada vez que ellos vieran sus intereses amenazados. Y ellos hicieron uso de esa enmienda 14 veces. 86% de las tierras arables en Cuba estaban en manos de Estados Unidos. ¿Qué derecho tenía un camponés cubano? Ellos invaden, se meten en Cuba y cuando la guerra está ganada por los cubanos, la resistencia contra el apartheid. Más de 3.000 cubanos murieron en África. La independencia de Namibia, una pequeña isla como Cuba, prácticamente una rocha en el mar Caribe. Y tiene esa proyección. ¿Cómo es eso posible? Bueno, es posible porque hay una participación del pueblo, hay una revolución. Cuando você ve a historia de los Estados Unidos, de Luisiana, de los estados esclavistas del sur de Estados Unidos, había mucha vinculación con el tráfico de esclavos a través de Cuba. Mucha gente no conoce que el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro, el país que más visitó en el mundo fue Brasil. Além disso, hay muchas expresiones de tipo cultural. Fidel estuvo en la Bahía también, durante una cúpula iberoamericana que hubo acá en Brasil. Visitó Río de Janeiro, visitó São Paulo, estuvo aquí también en Brasilia, naturalmente, para poses de varios presidentes. Tuve muchas reuniones en Brasil con diversos, personalidades, actores, etc. Ahora, culturalmente, la relación entre Cuba y Brasil es muy profunda. Hay una relación, inclusive también musical. En Cuba todo el mundo conoce Chico Buarque,
que es un grande amigo de Cuba, da Revolución Cubana. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto, de sangue. ¿Y construcción? Amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar 4 paredes sólidas. Tijolo por tijolo num desenho mágico, seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse máquina. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado. No caso de Brasil incorpora una rítmica indígena. No caso de Cuba não. Quando você escuta o Cartola, hay conexão entre a música, a samba y a música cubana, aunque los ritmos y los escritores que históricamente a relación profunda que hubo entre Brasil y Cuba, amizade que hubo, por ejemplo, entre el poeta nacional de Cuba, que es Nicolás Guillén, y Jorge Amado. De cinema hay mucha relación también. Hay algunos importantes realizadores brasileños que se formaron en Cuba en la Escuela de San Antonio de los Baños. Llego a Puerto, voy para Mañarí. Guajira, Guantanamera. Nossos hermanos. Mila Muniz e sua gente. Y recibamos a la maravillosa Mirla Muñiz. Na chegada dessa casa, levantei. Esse festival é um grande encontro, né? Isso que o Ministério da Cultura faz, de possibilitar, né, esse encontro, porque realmente não é fácil, né, para o artista independente fazer esse traslado, né? E poder ser tão rico, né? Poder transformar tanto a vida das pessoas de lá e as pessoas daqui, né? Eu agradeço muito, realmente, a oportunidade de ter conhecido esse povo e ter aprendido tanto. Por fim, das gardenias para ti. Fizemos um panorama da música brasileira, cantei Chico Buarque, eu tenho os grandes clássicos, né? Noel Rosa, Cartola, Nelson Cavaquinho, né? A gente tem uma música riquíssima, Luiz Gonzaga, nossa, foi bem
a cara do Brasil mesmo, né? Porque eu imaginei que os equipamentos iam estar ultrapassados, né? Que eles não iam conseguir, enfim, amplificar os sons a contento, né? Mas não, assim, os espaços, a acústica do lugar, o tratamento, o cuidado com o equipamento, equipamentos muito bons, né? Teatros, né? A gente cantou no Bertolt Brecht, os teatros maravilhosos, né? A seriedade dos profissionais que trabalhavam nos teatros, o tratamento deles com os artistas brasileiros, assim, maravilhoso, né? Esse Festival Jazz Plaza é um norte na minha carreira, é um divisor de águas, né? Porque eu pude ver que realmente não adianta você querer ser, sabe? Você é ou não é. Tinham alguns brasileiros, mas a maioria eram cubanos, né? A gente foi, o embaixador do Brasil em Cuba foi nos assistir, né, e disse que nós representamos bem o Brasil, então fiquei feliz com isso, e via pessoas cantando, Chico Buarque junto comigo, cubanos, né, as pessoas felizes mesmo de estar ouvindo a nossa música, que realmente é uma música muito maravilhosa. Eu quis ir no consulado para falar disso, até para pedir, eu quero o símbolo do meu país, a bandeira do Brasil, do meu Brasil, e eu quero levar ela para Cuba, e para que a gente pudesse representar o Brasil lá com essas cores verde e amarelo que são nossas, né? Então no meu cenário estava isso, a bandeira de Cuba, que eles reverenciam muito, eles não podem encostar a bandeira no chão, eles têm um amor pela bandeira, e eu aprendi muito isso lá com eles também. Que eu levei a nossa bandeira também e estava com ela, assim, eu entrei com a bandeira do Brasil, assim. Rezando credo que tu me ensinaste. Acabamos de chegar aqui na Embaixada do Brasil, a cantora Mirla Muniz, chegando aqui para uma reunião com o embaixador do Brasil, já que vamos representar o Brasil nesse festival de jazz. Buenos días. Buenos días. Tenemos una reunión con el embajador. Obviamente a presença brasileira nesse festival foi historicamente uma presença importante, né, por todas as pontes, os vínculos musicais que existem entre o Brasil e Cuba. Tivemos uma parceria histórica entre o Chico, né, o Chico Buarque com o Pablo Milanês, e também algumas gravações do Chico, da música do Silvio Rodrigues, que é um dos maiores ídolos em Cuba. A parceria entre Ivan Lins e Chucho Valdés também, que até hoje rende resultados aqui, né, que formou músicos cubanos, né, nessa linhagem do Ivan Lins, até hoje escutam o Ivan Lins e cultuam a música de Ivan Lins. E, claro, essa parceria que foi lindíssima entre Bethânia e Omar Portuondo, rendeu um disco lindíssimo, maravilhoso, e um livro. Houve um certo afastamento, né, entre o Brasil e Cuba durante um determinado período, né, 2016 até 2022 nós tivemos um certo esfriamento das relações, né, isso é notório, e havia uma espécie de demanda reprimida de Brasil em Cuba, né? Então na parte cultural não foi diferente, né? O Brasil é muito presente aqui desde os anos 90, as telenovelas brasileiras entraram em Cuba e formaram a cabeça, fizeram a cabeça dos cubanos, conhecem o cotidiano brasileiro através das novelas, cultuam os nossos artistas. Glauber é cultuado aqui, viveu em Cuba um determinado período, Glauber Rocha, né? Filho do Glauber, Érico Rocha, grande diretor, estudou na escola de cinema aqui em Cuba. Estudantes brasileiros de cinema aqui, todos os anos, são o maior contingente na Escola Internacional de Cinema, são os brasileiros. Eu tenho aqui o coral, que é o Oscar cubano, esse é o Oscar de Cuba. Esse ano, esse coral aqui foi dado ao melhor documentário da Petra Costa, o Apocalipse nos Trópicos, ganhou o melhor documentário. Como é que você acha que o povo cubano, ou os cubanos, de maneira geral, veem o Brasil, o que eles perguntam, o que falam a respeito? Existe uma enorme simpatia, né, uma enorme identificação, né, dos cubanos com os brasileiros. A coisa das novelas também ajudou bastante, né, porque eles conhecem, cultuam, né, as novelas brasileiras, os artistas brasileiros. Mas o que existe, na verdade, é uma identificação na nossa formação histórica, né, a formação do
povo brasileiro e do povo cubano é muito parecida, né? As matrizes, digamos assim, né? As matrizes. Povos africanos que vieram escravizados para Cuba foram exatamente os mesmos que foram para o Brasil, exatamente das mesmas regiões de África. Por exemplo, todas as religiões de matriz africana no Brasil e em Cuba têm os mesmos orixás, com os mesmos nomes, né, dos orixás brasileiros. Nos terreiros de Salvador, nas casas de santeria de Santiago de Cuba, se cantam as mesmas músicas. Isso, obviamente, nos aproxima e é algo que nós estamos tratando de revalorizar, que é essa dimensão humana, de proximidade, de irmandade entre cubanos e brasileiros. O que é relevante saber a respeito das conquistas de Cuba, vamos chamar assim, na área da saúde, por exemplo, do que o Brasil poderia se aproximar mais de Cuba e ter um pouco dessa experiência? Bom, Cuba essa área de biotecnologia, né, de ciências médicas em Cuba é conhecida no mundo todo, né, a qualidade disso teve início já desde os anos 60, 70, né, já sob a liderança do Fidel Castro, né, que apostou na formação, né, e fez de Cuba uma pequena potência nessa área, né. Veja, eles têm capacidade de desenvolvimento de medicamentos inovadores. Durante a pandemia da Covid-19, Cuba foi um dos poucos países do mundo que desenvolveu autonomamente, sem a ajuda de ninguém, desenvolveu vacina para a Covid e tiveram uma produção excedente que doaram para países de menor desenvolvimento, países africanos, sobretudo. A Fiocruz, Biomanguinhos, todos têm já pesquisas conjuntas com os cubanos, sobretudo no tratamento de câncer. É um dos campos que nós temos apostado na cooperação com Cuba, é a área de saúde e desenvolvimento de medicamentos. É a matéria-prima, né, do povo cubano, né, a resiliência, né, a capacidade de resistir, a capacidade de inventar. Né. Aqui o jeitinho brasileiro que a gente chama, aqui se chama ele invento. O ele invento faz parte do cotidiano cubano, né, também que passa também por muitas dificuldades, privações, né, e que tem que resolver as suas coisas e com pouco, né? Então isso se reflete em tudo, né? Também na criação artística, mas um pouco no cotidiano das pessoas também. E nisso também nos aproxima, né? Brasileiros ocupando essa capacidade de dar um jeitinho, resolver as coisas. Diga cá pra mim que agora sim eu vivi enfim o grande amor. Mentira, esse cálice de vinho tinto de sangue. Cuba tem um exemplo em vários aspectos, essa luta por soberania, acho fantástico, mas você tem que levar em consideração, isso tem que ser, o brasileiro tem que saber disso, seja de esquerda, a dificuldade é muito grande. Você tem em Cuba dificuldade, assim, coisas, cheguei um dia mais tarde, queria tomar banho, que era um pouco mais tarde, 1h da manhã, não tem água. Porque a água vem a partir de um motor embaixo do prédio e não tem, é racionado. Você não tem. É um exemplo, né? Que você não tem. Uma outra coisa, você tenta de lá coisas básicas, tá? Que você vai, num país, você vai usar cartão de crédito, por exemplo. A dificuldade é enorme para você ter. Porque isso é consequência do embargo. É claro que eu gostaria que a realidade fosse outra. Porque eles escreveram e escrevem página da história muito importante. Eu gostaria que Cuba tivesse, por exemplo, fosse uma potência como é a China, que também passou por uma revolução, mas não é assim. Aí claro que você vai dizer, mas não é assim por conta do quê? Eu diria que em primeiro lugar por conta do embargo. A dificuldade é grande. Então, como eu disse, muitas vezes os países levam muito em consideração da briga que vão comprar com os Estados Unidos. E por isso essa integração acaba sendo prejudicada. Eu percebo que é um país que está buscando transformações sem perder a essência de um regime. E é por isso que eles fazem arte de muita qualidade. Porque como a cultura tem que ser para todos, embora seja um país muito pequeno, é menor que São Paulo, a cidade, é muito pequena a população toda, você tem expoentes da arte, uma qualidade enorme. E eu vejo também um paralelo no próprio esporte. Quando você tem
o desempenho de Cuba é sempre muito bom. Considerando o tamanho de Cuba, é sempre muito bom. Jogos Pan-Americanos, Olimpíadas, eles têm uma escola de boxe muito forte, muito grande, né, forte, assim, um destaque, porque tem a oportunidade. Então, quantos talentos, quantos cérebros, não falando só do esporte, quantos talentos o Brasil desperdiça? Frei Beto está aqui em Cuba, encontramos agora, acabamos de chegar, encontramos o Frei Beto, viemos do mesmo lugar. Você que conhece muito Cuba, já escreveu inclusive o livro Fidel e a Religião. Como é que você está vendo hoje a situação de Cuba? Olha, a situação é muito difícil, já era difícil. Todos nós sabemos que com a posse do Trump, Cuba voltaria a figurar na lista, não deu outra. E cinicamente manteve Cuba na lista de países promotores do terrorismo, quando todos nós sabemos que se há um país que quando nem se falava em terrorismo, sempre combateu o terrorismo, foi Cuba. O Trump adotou uma série de medidas mais restritivas ainda para apertar o bloqueio, como, por exemplo, proibir os cubanos de enviar dinheiro para seus familiares aqui. A nossa solidariedade tem que ser fortalecida, tem que aumentar, porque é um povo heróico, é um povo soberano, independente, o único da América Latina totalmente independente e, portanto, merece toda a nossa solidariedade. E o Brasil está tendo uma atitude muito digna e muito independente nessa solidariedade a Cuba. Estamos aqui, olha, aí no centro de Havana. Essa parte, ela não foi reformada, diferentemente de Havana ou Havana, como se fala aqui. Então, olha, estamos aqui, olha, esse é o restaurante. Tem uma influência muito grande, porque os restaurantes da livre iniciativa, vamos chamar assim, que vem desde aquela época, eles chamam Paladar, né? E parece que Paladar, eu não acompanhei a novela, mas parece que Paladar era uma empresa de uma, acho que da atriz era Regina Duarte, se não me engano, e ela é muito admirada lá, tá? Muito admirada. E é chamado Paladar. Então você tem o restaurante que é estatal, tá? Esse é o restaurante mesmo, e você tem o Paladar. E Paladar, por sinal, eu conheci um Paladar que eu diria que seria aqui um restaurante fantástico, de preço justo, muito justo, San Cristóbal, até hoje. Mas para você ter o Paladar, você tem que morar. Então ele tem lá a Centro Havana, ele tem lá um sobrado enorme, ele mora no sobrado para o seu Paladar, e tem um restaurante fantástico que foi frequentado, inclusive, pelo Obama. É o Obama com o proprietário, Carlos, quando o Obama tomou algumas medidas de reaproximação de Cuba. Exato. Esta é a sala dos presidentes. Todas as bandeiras que você vê são presidentes que não passaram por acá. Essa é a sala do presidente. 36 presidentes. O que acha de Lula, presidente brasileiro? Sí, 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 nos gusta. Tiene muy buena relación con Carlos Cristóbal, el dueño del restaurante. Y han conversado por teléfono y son buenos amigos. Cuba está bom, tem muito problema, mas temos que seguir luchando, seguir batallando. Ya tenemos muchos problemas, que ustedes saben, con relación a los bloqueos, relación a muchas cosas que están pasando que no está en las manos de nosotros. Tenemos mucha deficiencia y hay que batallar contra esa deficiencia. Por eso hay que tener mucha soberanía interna. ¿Cómo aprendió a cantar? Bueno, soy un cantante empírico. No he estudiado, nació conmigo el canto, la música, gracias a Dios. Por que cubano gosta tanto de música? ¿Por qué? Cubano, son, guaracha, bolero, rumba. ¿Conoces la música brasileña, no? Sí, la conozco. Muy buena. Roberto Carlos, Gal Costa, Sí, otros muchos. ¿Vive profesionalmente de música? Sí, vivo profesionalmente hace más de 40 años. Toda la música es buena, sea jazz, sea rumba, sea calipso, sea salsa. Toda la música es buena, sea bolero, toda la música es buena. Eso creo que es parte de los latinos. Los latinos somos así, somos alegres.
Cuando te vi sabía que era cierto ese temor de hallarme al descubierto. Tú me desnudas con 7 razones. Yolanda, o que significa, o que representa para ti? Yolanda de Pablo Milanés. Es una canción muy hermosa que el maestro hizo, muy conocida, hermosa, muy bonita. Me gusta la música brasileña, es hermosa. Acuarela de Brasil, muy conocida. Quando eu vim do sertão, seu moço, o meu bodocó, a malota era um saco e o cadeado era um Eu vi que realmente não precisam grandes estruturas, não precisa ter uma banda pesada, tocando música pesada, que a música ela é a música simples, né? A música verdadeira, quando você canta com a alma, como o povo de lá faz, e você consegue passar a sua verdade, né? Quando eu voltei para o Brasil, eu vim com esse sentimento, sabe? Assim, o menos é mais, sabe? O simples, o belo, né? Coisas mais impalpáveis, né? Porque a gente vê que a música realmente é uma linguagem, você não precisa falar o idioma, sabe? Mas as pessoas amam aquilo que elas fazem e amam a música, né? Então, essa interação rola naturalmente, é maravilhoso. E com todas as dificuldades que todos nós temos, mas eles buscam o sonho deles, cada qual no seu sonho, né? E no caso da música, eu conheci músicos que tinham conseguido o sucesso, porque sucesso, para mim, é ser feliz, é fazer o que se gosta, né? Então, nesse sentido, eu acho que eles estão muito bem. Eu tinha estado em Havana na época do período especial, né? 93. Foi como se eu tivesse voltado alguns anos, até uma época que eu não existia, década de 50. Essa era a primeira impressão que eu tive a primeira vez que eu fui. Desta vez não. Desta vez eu vi carros importados, uma infraestrutura melhor das rodovias. Tem um comércio intenso, pequenos comércios, as casas se transformam para vender verduras, vegetais, isso você não via. Então eu vi BMW, motocicletas, Ducati, e são de cubanos, porque já existe muita atividade empresarial. O cubano pode ter uma empresa que pode ter até 200 funcionários. Eu vi uma associação de empresários de Cuba, se eu vi na rua, e eu sei que tem dois parlamentares da Assembleia, que são representantes da classe empresarial. Um dos locais onde a Miller se apresentou, que foi a Fábrica de Arte de Cuba, a FAC, que é uma concessão. Então é um prédio de uma antiga fábrica que foi concedida a cubanos. E é uma casa de espetáculos fantástica. Então você tem apresentação de música, você tem apresentação de teatro, você tem local que as pessoas dançam. Hoje Cuba tem uma população super qualificada. Com qualquer pessoa que você conversa, tem fundamento no que eles falam com propriedade na área deles. Mas aí essa população super qualificada vai trabalhar onde? Com dificuldade que tem de capital, de investimentos lá. Nós tivemos aqui um benefício disso, exportação de serviços, os médicos que vieram para cá, ou mais médicos. A população, você tem pesquisas, admiravam muito os médicos, confiavam muito nos médicos cubanos. Embora o Mais Médicos tenha sido retomado no Brasil, não houve a retomada deste convênio, vamos dizer assim, porque isso que permitia a vinda de médicos cubanos. E a gente sabe, a população mais pobre sabe disso, porque eu já fiz reportagem sobre isso, da excelência desses médicos, de como eles atendiam bem em lugares onde outros médicos não iam, porque aí vem da formação cubana. A medicina não é para você ficar rico, é um serviço que você presta, você estuda para prestar esse serviço. Me chamou muita atenção lá a palavra que eles usam, que é invento, né?
invento que eles usam, que é uma maneira de você dar um jeito diante da dificuldade. Então, tudo isso, claro, é reflexo daquela persistência do povo cubano, né, de dar um jeito de continuar. Mas no dia a dia é difícil, né? Ao mesmo tempo que você vê esses sinais de modernidade, vamos dizer assim, você começa a ver problemas. Não vi criança na rua, isso você não olha, morador de rua, falta gasolina algumas vezes, algumas regiões você tem apagão, os apagões são frequentes porque falta petróleo, o embargo efetivamente prejudica demais Cuba. Eu soube que Cuba, sobretudo depois da pandemia, quando perdeu a principal renda, que seria a renda do turismo, você teve uma saída muito grande de moradores de Cuba, sobretudo de jovens. Mas eles visitam com frequência. Há uma saída assim, muito mais tranquila do que era antes, e eu notei que isso acaba sendo até um alívio na questão macroeconômica, porque essas pessoas acabam trazendo recursos. ¿Por qué salud en Cuba es buena? La salud en Cuba porque nosotros nos sacrificamos para que sea un mundo mejor, un pueblo mejor, a pesar de que tenemos el bloqueo con los Estados Unidos. Y así prestamos también ayuda al mundo entero. A hermanos médicos en Qatar, en Singapur, en África, en Haití, en Venezuela, en Colombia. ¿Cuántos años estudaste? Mucho de mi vida, mucho de mi vida. Para se tornar intensivista, enfermero intensivista. Como 8, 9 años. Y impartiendo muchas atenciones en diferentes hospitales estatales de mucho riesgo y muchas personas de bajo recurso. Y después zonas rurales también, fuera de La Habana. Hasta que fui con una misión a Brasil. Fuimos a apoyar a Brasil de corazón, porque lo sentimos como hermano, lo sentimos como un pueblo bueno, igual que Cuba, igual que Latinoamérica. Pero cubano sigue luchando, es optimista, no se rinde y va adelante, como esa estrella solitaria que trajo siempre. La soberanía. La soberanía y hasta la victoria siempre, compañero, como dijo Lula da Silva. Siempre estaré con ustedes, pueblo cubano, y Fidel Castro, hasta la victoria siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Viemos para a brigada, para a 30ª Brigada de Solidariedade com Cuba. Né? Então a gente vê falta de infraestrutura, não tem material de construção, não tem energia, né? E nós, inclusive, enquanto brigadistas, vamos pedir, né, para o governo Lula para que ele disponibilize um avião da FAB para a gente trazer algumas coisas para cá de infraestrutura, para agricultura, placas solares, alguma coisa que a gente possa fazer para tentar minimizar, que a gente consiga fazer uma solidariedade nacional para que a gente consiga minimizar esses problemas, né, do bloqueio, que o bloqueio dá a Cuba. Lá onde nós estávamos, no acampamento do Cijan, tinha todas as pessoas, não tinha uma pessoa que não fosse graduada. No nosso café da manhã nos servia uma médica pediatra, né? Então temos advogados, temos professores, temos historiadores e todas as pessoas com muito orgulho
A gente aqui viu pobreza, mas a gente não viu miséria. A gente não viu criança nenhuma na rua. A dificuldade de Cuba, do governo cubano, de prover uma melhor condição social para o seu povo é em função do bloqueio criminoso do império contra essa nação caribenha pequena, 12 milhões de habitantes no máximo, mas uma nação muito orgulhosa do seu projeto revolucionário que garante habitação, alimentação e educação para o seu povo. Nesse mesmo acampamento, nós ficamos também toda uma manhã capinando, limpando a terra para que eles pudessem plantar aipim, café, tomate. Então nós não viemos passear, nós viemos ser solidário com esse povo, um povo orgulhoso da sua história, orgulhoso da sua revolução. E hoje nós estamos aqui porque nós somos do movimento negro no Brasil, lutamos contra o racismo, contra o genocídio do povo negro, contra o extermínio da juventude negra, e nós viemos saber como é a situação do negro cubano. Amanhã nós vamos visitar um terreiro de santeria, que é equivalente ao nosso candomblé. Eu sou um homem do candomblé, sou filho de Oxóssi, de Xangô, de Olorum, e quero conhecer a santeria. Visitamos o hospital, doamos o Hospital 18 de Julho, doamos muita medicação, muito remédio, máscara para o pessoal. Conheci essa jovem de 28 anos, mãe solo, que está fazendo doutorado em economía. Doctorado en economía. Yo estoy trabajando en economía cubana, específicamente relacionada con el impacto que tiene la población mujer y negra en Cuba y cómo se puede desarrollar y mejorar la situación de la población negra y de las mujeres en zonas vulnerables a partir del desarrollo local. ¿Ainda há preconceito, racismo en Cuba? No hay un concepto de racismo formalizado en Cuba, bajo que el racismo estructurado está penalizado por ley, pero sí considero que sí hay racismo y hay mentalidad racista en Cuba. Negarlo sería ir en contra de nuestra cultura, ir en contra de que somos un país doblemente colonizado y siendo doblemente colonizado hemos sido doblemente afectados por la problemática interracial. Realmente las conquistas cubanas comparadas con América Latina son sorprendentes. Nosotros tenemos el 95% de la población con 12 grados, el acceso infinito a la educación, a la salud pública, pero aún así no parten de la misma posibilidad los negros que los blancos, y reconocer la problemática racial nos podría ayudar a mejorar muchísimo. ¿Y bloqueo? No, por supuesto que el que piense que no existe, económicamente hablando, teóricamente hablando, está completamente equivocado. Afectaciones son inmensas, inmensas, desde que nosotros no podemos pagar con ninguna cuenta fiscal en ningún país del mundo, de que no nos llegan los barcos con los alimentos, desde que cuando la pandemia no teníamos ni siquiera las vasijas, teniendo la vacuna no teníamos las vasijas para la vacuna. Realmente sí. La cuestión es que hay que superar las barreras del bloqueo. Si ya el bloqueo existe y no hay forma de eliminarlo, porque más allá de todos los parlamentos que se hablan todos los años en Naciones Unidas, no hemos logrado eliminarlo porque Estados Unidos e Israel tienen el derecho al veto, entonces no tiene sentido seguir yendo por ahí. Hay que buscar otras alternativas que sean burlar el bloqueo para mejorar la economía interna a partir de los desarrollos locales. Sempre que eu estava andando na rua, eu ficava esperando por esse encontro, porque eu sabia que o povo era muito musical e eu já tinha ouvido falar que isso acontecia. Querida presencia, comandante, Che Guevara, de tu querida presencia.
todos os lugares. Então, onde eu chegava, era cantando e esperando para ver a reação do povo, e eles realmente chegavam junto e faziam o som com a gente, né? Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso. De miedo. ¿Cómo se llama? Aneris. Aneris. Y trabaja como chofer de bicicleta há quanto De tempo? la bicicleta, 25 años. É chofer, né? Sí. E hoje nós pega as paias nas gramas do jardim. E pra esquecer, nós cantemos assim. Saudosa maloca, maloca querida, que onde nós passemos dias felizes de nossa vida. Saudosa. Bravo. Qual a importância de um festival como esse para uma cantora como você? É uma aula de música, é uma aula de vida, de amor pela música. As cantantes maravilhosas, mulheres muito maravilhosas, empoderadas. Estou muito feliz de ter conhecido esse festival, porque o Brasil tem muito a mostrar e também tem muito a aprender nessa troca de culturas, nessa vida compartilhada pela arte. Qual é a importância del festival? Bueno, este es un festival que ya está cumpliendo 40 años y yo era un niño cuando comenzaba a asistir al festival con aquella primera figura, Chucho Valdés, Paquito Rivera. Ha crecido mucho, han pasado muchas generaciones y lo más importante es que han mantenido la vitalidad del jazz cubano. Parte de lo que no conozco de música se lo debo a mi amor por la música brasileña. Y yo creo que tenemos que hacer el intento de unirnos los brasileños y los cubanos. Somos una potencia inquebrantable. A Mirla la conocí a través de un amigo mío. Después yo me reencuentro con Mirla en el 2019 en una fiesta que se hizo para mí en Brasil con mi presencia. Y me encuentro con Mirla cantando. Y la oigo cantar y la miro bien y le digo: ¿tú eres Mirla Muñiz? Sí, soy Mirla Muñiz. Resulta que Mirla era profesora de la misma escuela, Escuela de Música de Brasil, donde yo fui a hacer el curso de verano. Y la invité a cantar al final del curso con la Big Band que hice ahí. Hicimos muy buena amistad y quise traerla el año pasado, pero ella no quiso venir. Bueno, la música cubana está sentada más bien en el ritmo. El ritmo es más lo que domina la música cubana. El ritmo y las melodías. Para muchos jóvenes, entre ellos yo, cuando empecé a estudiar la música y estudiamos la música académica, entonces empezó a crecer la música desde el punto de vista armónico. Además, nosotros empezamos a escuchar muchas corrientes de franceses, de Brasil. Yo recuerdo que una de las primeras cosas que escuché fue de un brasilero que se llama Roberto Menescal, los grandes, Vinicio, Antonio Bin, toda esa gente, ¿verdad? Y para mí eso fue, además, me cautivó también la música de los compositores de Villalobos, Humberto Gismonti, toda esa gente. Para mí eso es lo máximo. Y entonces al estar bloqueada, se forma como una revolución, es como una combustión dentro de Cuba. Entonces empieza a darse la timba, la música moderna cubana y todas esas cosas. Y por eso las cosas antiguas, no es que la pusieron al lado, sino la tiraron, ¿entiendes? Es decir, Ibrahim Ferrer estaba limpiando zapatos, ¿entiendes?
esa música no salía de Cuba. Sí. Se quedó solamente en Cuba. Y en los años 90 esa música nueva cubana empezó a salir de Cuba. La timba y todas esas cosas, y tuvo un suceso grande, ¿no? Y sale Buenavista con una buena producción, y Bender y todas esas cosas. Y entonces el público europeo lo toma rápido, ¿no? Porque no podía bailar rápido la música nueva cubana, y todo está oígame, compay, y por eso triunfa mucho más rápido. Todos los cubanos son bailadores, cantan, no más como en Brasil, todos igualitos, la misma cosa. Estudié aquí 15 años en la escuela de música. En esa época, claro, sí. A mí muy bueno, mucho rigor, muy fuerte. Música clásica, ¿no? No era música popular, música clásica solamente. Es muy importante la música clásica porque te desarrolla técnicamente te desarrolla desarrollan mucho como instrumentistas, ¿no? Técnicamente. En el mundo existen tres países principales que aportan a la música popular: los Estados Unidos, Cuba y Brasil, ¿no? Después hay una rama, claro, muchas cosas, la cumbia, todas esas cosas que son muy importantes también. En Europa la polka, todo, la cumbia en Colombia, el tango, es una cosa impresionante. La cumbia en Colombia, candombe en Uruguay, es decir, es muy bueno. Pero todo eso viene de la parte africana, de la esencia africana, ¿no? Después está España también. España es una cosa, pero está mezclado con los árabes, ¿entiendes? Brasil también tiene esa cosa alegre y también tiene la cosa nostálgica también. Es como la emoción. La música es la emoción de la vida. Es una forma de vivir para nosotros, ¿no? Los músicos, ¿sabes? Como que es como algo muy importante en la vida, ¿no? ¿Sabes? Algo con lo que uno vibra con la música. Es como una forma de vivir de nosotros. Los músicos somos así, ¿no? Siempre la tenemos ahí presente, ¿no? Cuba ha tenido tantos aportes a la música. De Cuba han salido muchísimos géneros importantes: el bolero, el cha, el danzón, el mambo. De Cuba ha salido tanta música y que ha hecho todo el mundo bailar, sentir, fusionar. Ha sido una influencia bastante grande, ¿no? Sobre todo por la mezcla que hay en sus raíces, por lo mezclada que está la música cubana. Todo lo que llegó aquí, África, España, todas esas fusiones que se crearon aquí en Cuba, bueno, que ha puesto a todo el mundo a bailar. Amo la música brasilera, me fascina la música brasilera, me enriquece la música brasilera, me enriquece en sus armonías, me enriquece sus cantantes. Yo, desde niña, digo, apasionada, como te conté, que en casa, estando en Cuba, que se espera que se escuche música cubana desde por la mañana hasta por la noche, no, lo que se escuchaba en casa era música brasilera. Yo aprendí tanto, estuve un tiempo que estaba escuchando tanto a Elis Regina, yo no podía vivir, me bebí sus discos, a Alcione, a María Bethânia, es decir, es importantísima. El primer concierto que yo fui en vivo, que cuando estaba en la escuela, mi primera experiencia yendo a un teatro a ver un concierto, fue el concierto que tuvo Iván Lins, Gonzalo Rubalcaba, que estaba tocando Felipe. Yo era de niña y esa fue la primera experiencia que tuve como niña de ver un concierto, o estudiante de ver un concierto en vivo. Está llegando, abrigalas pra minha bandeira. Está llegando. Se a vida tem dono, ela vem te comprar. Não é assim. Quero lhe contar tudo que aconteceu comigo e ver é melhor que só eu.
Eu sei que amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer cante melhor que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem. Aquele não é? Perigo na esquina. Yo personalmente nunca había recibido una invitación y este año, gracias a Dios y gracias a Rolando Luna, me invitaron al festival. Y bueno, feliz, agradecida y un sueño cumplido porque siempre soñé con estar con cantar en el festival. A mí me marcaron aquí en Cuba las novelas brasileñas. Cuando estaba Iván Lins de la banda sonora, Iván Lins, la banda sonora de Brasil es una influencia imprescindible en la música del mundo porque tienen una forma de amar distinta que al final es la misma, pero cada uno la hace a su maneira e Brasil é muito especial, muito especial. Isso é ver a vida, ver a música cubana, a música brasileira juntas, numa só raiz que eu amo. Mañana es lunes, desponta. Yo estaba en 6 y 23. Mangue disse que você morava perto. Mangue, cerca. Mangue. Eu falo português um pouquinho. Eu sou uma brasileira frustrada. Eu quero falar meu grande amor. Que aprendi me disso. Quero me contar e eu vivi. Porque la música de Brasil, la música de Cuba, la música... Hay países que son potencias, que cuando se unen los artistas, ¿de qué otra cosa podemos hablar? De música, de danza, de pintura, porque son países que somos todo arte, ¿verdad? Qué maravilla. Es así. Gracias, Cuba, viva Cuba. Viva Cuba, viva Brasil, viva toda Latinoamérica. Pablo Fagundes esteve agora em Cuba, me convidou para fazer uma participação com um pianista também francês que estava com ele, e aí cantamos lá a música nordestina, nesse formato piano e gaita. Primeiramente, o festival que tem 40 edições, é um festival que é muito relevante, né? Eu participei pela primeira vez no ano passado desse festival, e foi a minha primeira vez em Cuba, foi muito emocionante porque... enfim, minha mãe nunca retornou a Cuba e nenhum dos meus irmãos, e eu fui o primeiro da família a vir a Cuba através desse festival. Tem gente de todo mundo aqui se reunindo, sempre com apoio das respectivas embaixadas ou de projetos, circulando aí por esse mundo, levando um pouquinho do Brasil aqui no meu bolso, né? Que no instrumento a gente carrega assim, né? Carrega no bolso. Então é um prazer enorme para mim poder trazer um pouco do meu som aqui para Cuba, dessa ilha, esse país que eu amo tanto e que faz parte do meu sangue. This is music I'm not used to, but I like the power of the singer's voice. Unusually, the voice is quite deep. We expect a woman to sing with a higher pitch voice in our culture, was she has a beautiful, deep, rich voice, which I enjoy listening to. The musicians, the flute and the guitar and the cello were extraordinary, and the singer, she was wonderful. I loved the rhythms, the movement, and the whole performance was just fantastic. Really, really enjoyed it. We've had 1 month in Cuba and it's been amazing. It's an experience of a lifetime. There's a richness in the people, but there's a lot of poverty, a lot of difficulties for people in Cuba. So much culture. So much culture. Everyone should come to Cuba. At least once in their life. Qual a sua profissão? Bueno, estudié programación. Programación. Ahora solo el negocio del arrendamiento. El show de Mirla Muñiz fue genial.
Es una música que es bastante familiar para los cubanos porque hemos crecido viendo novelas brasileñas y tenemos cosas en común en cuanto a la música, los ritmos, los sonidos. Nos gusta el bajo, nos gusta la percusión, nos gusta los instrumentos de cuerda y nos encantó Mirna y sus músicos también. Y su ritmo, su sazón, le pone sabrosura a lo que hace. Mi profesión, yo soy ingeniera industrial. Somos casadas, nos casamos en aquel año. Hace 2 años. Cuando aprobaron la ley de matrimonio igualitario, pues nos casamos. Estamos dentro de los primeros 100 matrimonios igualitarios. Y cada día son menos los impedimentos y ya que tienen una aceptación a nivel de gobierno, pues es algo muy positivo también porque ya es institucional. Llevamos 14 años de relación. 14 años. Sí, y nunca hemos tenido problemas. Ha habido mucho progreso con relación a este tipo de relación. De Alto Cedro voy para Marcandé, llego a Luevo, voy para Mañarí. Gracias, mi amigo. Então eu vi, por exemplo, uma escola de moda fazia o desfile no local que era público, que era o mercado. Isso seria algo que a gente associa muito a uma visão capitalista, né, da indústria da moda, como se fala indústria, mas não é só isso. Existe uma moda cubana e a professora fez questão de enfatizar. Nuestro objetivo es preparar, formar modelos para trabajar en la industria de la moda en Cuba, en diferentes, puede ser de la moda, puede ser para la comunicación de cualquier empresa. Entonces, preparamos los modelos que van a trabajar después con nosotros, pero trabajamos con modelos de todo tipo, o sea, edad, peso, color de piel. Cambiando muito Cuba, ¿no? Sí, yo sí siento que Cuba está cambiando, pero gracias a los mismos cubanos. People. Sí, la gente. As cacetais suas ficaram da Cipriana. Viva o Brasil! Ah, bom, 5 de fevereiro agora, Luiz Madrugada, passe de meia-noite, agora fevereiro, valeu a pena? Estou muito feliz também de voltar ao meu país, trazendo toda a experiência que a gente teve musical e cultural em Cuba. E viva a cultura brasileira. Bom, com esse documentário, o 247 cumpre o seu papel como veículo de comunicação e dá visibilidade ao que, em geral, a mídia tradicional, a mídia hegemônica, não dá. Nós estamos mostrando, ou mostramos neste documentário, essa integração entre a música brasileira, representada pela Mina Muniz, e a música cubana. Por isso, eu quero aqui, de público, agradecer ao Ministério da Cultura, porque teve essa iniciativa, isto é, um programa cultural que proporciona este intercâmbio, que os brasileiros se apresentem em outro país, levando a mensagem do Brasil, levando a arte brasileira e, ao mesmo tempo, este outro país tem a oportunidade também de ter essa integração com os músicos brasileiros, e neste caso específico, nós estamos mostrando muito da arte cubana. Como eu sempre digo, o repórter, ele é passageiro de um trem que não é dele. Eu não sou músico, eu sou repórter. E tive a oportunidade de literalmente embarcar nesta viagem, acompanhar aqueles que representaram o Brasil em Cuba,
E o meu papel foi relatar a vocês, mostrar a vocês o que vi neste país. Creio que o 247 cumpriu o seu papel como veículo de jornalismo independente. E é assim que faremos sempre. Eu conto com você que ainda não é assinante do 247 para que, podendo, o faça. Se torne patrocinador da mídia independente. E aqueles que ainda não se inscreveram no canal, que também o faço. Desde já, muito obrigado, conte comigo e até mais. Lá vai o trem de Vila Lobos, o trem de Vila de Luiz Gonzaga, de Luiz Inácio.